Primeiro texto aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Pai querido e amado, louvado seja o teu nome, pela meditação da tua santa palavra, que o teu Santo Espírito continue nos dirigindo, Senhor, continua falando conosco, atraindo os nossos corações, que o Senhor venha abençoar cada vida que está ouvindo a tua palavra, e que caia num solo fértil que venha frutificar para a honra e glória do Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, o povo de Deus diga amém. E graças a Deus, podeis sentar. Ministério da Reconciliação, desse trecho que nós lemos, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, porque através da obra de Cristo aplicada nas nossas vidas, nós somos reconciliados com o Pai. E esta manhã, onde temos mais uma oportunidade de participar da Santa Ceia, precisamos refletir sobre a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somente refletir, mas nos inclinar com o coração totalmente entregue e pela fé desfrutar desse banquete espiritual separado por Deus, mais uma vez, mais um domingo na casa de Deus. É um momento de grandes bênçãos para o Senhor, para o povo de Deus, o Senhor derramando do seu poder aqui no nosso meio. E quando nós tivemos a oportunidade nessa sexta-feira de ter o culto da família, e quem teve a oportunidade de estar aqui certamente foi abençoado, porque todas as vezes que nós estamos na casa de Deus, somos abençoados por Ele. E o Senhor falou muito ao nosso coração. Nessa sexta-feira tivemos comunhão, foi uma grande bênção. Teremos novas oportunidades para você que não pôde participar. Mas, ao mesmo tempo que nós estávamos ali, participando desse momento maravilhoso da família, porque é um projeto de Deus, nós lembramos também que nessa sexta-feira foi celebrado o dia da Reforma Protestante. E nós não podemos deixar passar em branco um momento tão maravilhoso da história da igreja, onde nós sabemos que o Senhor levantou um homem para confrontar ideias errôneas, interpretações erradas da palavra de Deus, um governo da época eclesiástico opressor e, por ganância, fazendo com que o povo se afastasse da presença do Senhor. E esse dia 31 de outubro, e nós comemoramos agora 508 anos
da Reforma. Então, houve um homem que muitos sabem, Martinho Lutero, que ele protestou contra a Igreja Católica Romana na época, ao fixar da igreja da cidade alemã de Wittenberg as suas famosas 95 teses que confrontavam, que estavam ali para debater com a liderança da época. O foco principal era debater pontos teológicos divergentes. E quando nós iniciamos aqui falando do ministério de Cristo Jesus, Martinho Lutero tinha esse conceito de trazer a verdade ao povo daquela época. E com isso ele começa a levantar questionamentos sobre a salvação, porque a salvação é somente pela fé. Esse foi um dos pilares da Reforma. E aqui nós aprendemos, com a história da igreja, que a salvação é pela fé somente, sem a ajuda de obras praticadas pelos cristãos. Porque havia um conceito errado que eu precisava fazer algo para obter a salvação. E essa ideia foi propagada com muita intensidade. Martinho Lutero, ele não queria virar história, mas ele estava ali para trazer a verdade da salvação em Cristo Jesus somente. E hoje precisamos nos lembrar, e Deus tem muitas coisas para fazer nesta manhã, que o tempo nos ajude, porque o Espírito Santo quer trabalhar no nosso coração, e hoje também é uma manhã de derramamento do poder de Deus. O poder de Deus, e nós vamos ver na obra de Cristo, na palavra, que sobre as pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Então prepare o seu coração, porque é manhã de cura na casa de Deus. Assim o Senhor tem feito nas nossas reuniões, por graça e misericórdia. Mas o Senhor já falou durante o louvor que quer fazer novamente. Então, a Deus seja a honra e glória. Jesus deu a sua vida abrindo o pleno acesso para todos se achegarem ao Pai. De uma forma livre, quando confessamos os nossos pecados, nos arrependemos e passamos a andar para Ele, para glorificar ao Senhor, em total submissão à palavra e à autoridade e o senhorio de Jesus Cristo. Isso é um momento que nós precisamos sempre refletir, porque a igreja passou por essa etapa, mas em determinado momento da história, depois da igreja crescer e ser ricamente impactante, houve um momento de um ataque muito forte também nesse período, aonde esses ensinamentos foram colocados, líderes se desviando da verdade, criando regras desnecessárias, peso sobre o povo, para os cristãos praticarem, regras humanas. E quando isso ocorre, certamente, há um esfriamento espiritual, porque fica fora da verdade das Escrituras. E estratégias foram feitas para afastar o povo dessa verdade. Isso foi agravado, porque a liderança cobiçava o poder sobre os cristãos, basicamente perceberam isso, que teriam essa total autoridade sobre os cristãos, naquele momento, se eles primeiramente cortassem a sua comunicação dos cristãos para com o seu Criador, para com o Pai e com a pessoa de Jesus Cristo. E começou a ingressarem nesses ensinamentos, procurando separar essa verdade das Escrituras e da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. E com isso eles poderiam exercer domínio sobre os cristãos. Basicamente, duas estratégias: interferindo na oração e também no acesso às Escrituras.
Como interferir na oração? Bom, surgiu a ideia que para chegar ao Pai era necessário intermediários. E esse pensamento era divulgado. Passaram a ensinar que existe um intermediário entre Deus e o homem, bloquearam o acesso direto a Deus através da oração. Então, para que eu tivesse acesso, eu tinha outros que eu precisava também me reportar. E a palavra do Senhor, por favor, 1 Timóteo 2,5, diz: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Existe uma ideia que todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade, só existe um caminho. Porque Jesus mesmo disse isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse texto que Paulo registra, movido pelo Espírito Santo, já confronta diretamente o pensamento dos intermediários. Não, a palavra do Senhor declara: há um só Deus e um só mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Outra estratégia foi também com relação a dizer que somente a igreja tem autoridade para interpretar a Bíblia. O acesso à palavra naquela época foi restrita. Então eles começaram também a lê-la em latim para dificultar o acesso às Escrituras. E nós temos hoje, graças a Deus, total acesso às Escrituras. Mas as estratégias continuam. De uma outra forma, que nós precisamos ter atenção. Porque ali eles tiveram dificuldades em ter a Escritura. 100 anos antes de Lutero, em 1415, um homem foi levantado por Deus, Jan Hus. E ele confrontou a igreja católica romana naquela época, que estava divulgando esses ensinamentos, e ele pagou com a sua própria vida. Ele foi condenado à morte, queimado na fogueira, porque ele estava confrontando essas ideias. E no momento ali da sua morte, ele faz uma declaração, na verdade ele profetiza algo que estava para acontecer 100 anos depois da vida deste homem. Ele profetiza em relação a Martinho Lutero. E o significado, ele diz assim: hoje vocês matam um ganso, que tem a ver com o significado do seu sobrenome, mas virá um cisne que vocês não poderão calar. Martinho Lutero. Ele profetizou sobre o que estava por vir 100 anos depois. E Martinho Lutero cumpre exatamente aquilo que foi profetizado. E quando Martinho foi tocado por Deus, porque um voto que ele fez foi realizado, ele começa a se inclinar e ele se torna um padre. E ele tem acesso às Escrituras, e começa a ler as Escrituras, e pensamentos começam a vir nele. Ele tinha um pensamento: como posso me acertar com Deus, e como posso ser aceito por Ele? De que maneira? Ele tenta responder de uma forma religiosa, tentando ser uma boa pessoa. Você conhece boas pessoas que não são cristãs? Eu conheço muitas, várias. Mas não basta ser uma boa pessoa. Nós precisamos, de fato, nos render ao senhorio de Cristo, nos arrepender, reconhecer os nossos pecados, examinar a nossa vida, deixar de lado aquilo que desagrada a Deus e passar a viver para a glória do nome dEle. Amém? Ele tinha esse pensamento de querer: como eu posso ser aceito, como eu posso acertar minha vida com o Senhor. Ele queria passar pela santificação, pelas suas próprias obras,
queria fazer algo para que Deus o aceitasse, para ser justificado diante de Deus. E com esse pensamento, ele começa a ter algo maravilhoso, que é uma busca pela intimidade com Deus, assim como eu e você precisamos buscar intimidade. Salmo 25:14 fala sobre a intimidade. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. É nessa intimidade, é nessa busca pela verdade, que nós aprendemos a glorificar o Senhor e agradar, e entender como eu posso ser aceito diante dEle, como eu posso acertar a minha vida com Deus. E lembre-se, hoje nós temos oportunidade de fazer em memória daquilo que Jesus fez, participar da Santa Ceia. E essa mesa não é para te afastar, essa mesa é para te aproximar do Senhor, para que você tenha uma comunhão maravilhosa com o Senhor. Nessa intimidade, Deus revela para Martinho a verdade da sua palavra. Eu lembro que quando eu me converti, eu fui impactado pela verdade da palavra do Senhor, e eu era noivo da minha amada esposa, que está aqui. E eu fiz a seguinte oração: Senhor, se ela for a mulher da minha vida, que ela se converta, porque eu quero seguir este caminho. E ela foi perseguida, entre aspas, por pessoas com a Bíblia, a ponto de tocarem na campainha dela. Ela falou o que é, lá na casa em Mary Grace, é isso? É assim que se fala? Maria da Graça. Bíblia. Quem é? Bíblia. Pessoas ao redor dela. E eu percebendo isso, eu fiz o convite para que ela pudesse ir na igreja que eu congregava aqui próximo, onde eu servi ao Senhor com muita alegria naquele lugar por 20 anos. E ali ela foi impactada pelo poder de Deus, e o Senhor abriu o entendimento dela, assim como o meu, para que pudesse compreender as Escrituras. Que bênção quando os tampões dos ouvidos são retirados e compreendemos a verdade que é Cristo. Glória a Deus. Que bênção quando os nossos olhos são libertos, são limpos, todas as escamas são tiradas e conseguimos enxergar a verdade que é Cristo e a sua palavra. E assim aconteceu nas nossas vidas e certamente também na sua vida. Nessa intimidade, ele começa a ler o que está na palavra, e está em Abacuque, em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, falando da mesma frase, mas separando Gálatas 3:11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E ele começa a ser confrontado: ora, então eu não preciso fazer tanto, como eu estou pensando nesse sentido de obras para obter de Deus graça. Ele entende que é impossível para o homem fazer caminhos para chegar ao céu. E esse pensamento vem batendo na sua mente, e ele sendo confrontado. E João 3,16, nós sabemos que é um dos pilares do Novo Testamento, da obra do nosso Senhor, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele o quê? Crê. Então é necessário fé para não perecer e ter a vida eterna. Crê em quem? Em Jesus Cristo. Doutrina da justificação é pela fé. Aquele que nele crê, significa que primeiro vem a justificação pela fé em Cristo, sem obras, é fé, é se arrepender, é confessar os seus pecados. Justificação significa ser aceito por Deus. Primeiro vem a justificação e depois a santificação, pela fé em Cristo e na sua obra, através desse arrependimento e confissão, porque se confessarmos os nossos pecados, diz a palavra, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.
é necessário arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa pregação, ela é atual e sempre será. Arrependimento. Nos afastarmos daquilo que ofende a santidade de Deus, para vivermos para Ele, para a sua glória, para o seu louvor. Depois, por obra do Espírito Santo em nós, podemos andar nele, porque o Espírito Santo vai nos capacitando a permanecer nessa verdade. Vai nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro recebemos então a graça de Deus, baseado nessa confissão dos nossos pecados. E depois passamos pela santificação por obra do Espírito Santo em nós. Glória a Deus por isso. Se não fosse assim, eu não estaria aqui pregando, nem você hoje me ouvindo. Lutero foi liberto, João 8,32, que muitos conhecem, e fala exatamente desse conhecimento da verdade que liberta. E ele, sendo livre de todo o pensamento contra a vontade e a palavra de Deus, ele se propõe a divulgar isso firmemente. A verdade da palavra de Deus, mas de uma forma paralela, a corrupção naquela época, ela acentua a ponto de ser ensinado ao povo que através do dinheiro, que coisa terrível, você poderia obter a justificação. E as famosas indulgências, algo que foi ensinado nessa época, e Martim Lutero estava ali combatendo com a verdade da palavra, comprando a justificação. Não tem nada que eu e você, nada que possamos fazer, que venha nos dar o acesso ao Pai, a não ser crer em Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador. Diante de tudo isso, ele elabora essas 95 teses, como eu disse, e fixa na porta da igreja local localizada na Alemanha. Ele combate os ensinamentos católicos da época, combate o comércio da igreja, assim como Cristo fez com os cambistas na casa do Senhor, onde ele declara: a minha casa será chamada casa de oração. E da mesma forma ele começa ali a entrar num confronto, falando sobre a justificação pela fé da pessoa de Cristo, da sua obra e da aplicação dessa obra nas nossas vidas, na vida do povo, através dessa entrega, dessa fé, somente na obra de Cristo. Ele fica diante das autoridades, confrontando, e todos colocaram ele numa posição para esse grande confronto, e ele fica firme na verdade, glória a Deus. Ele afirma que a Bíblia é a verdade, que Jesus é a verdade, o caminho e a vida. E ele mantém a sua fé. Eu recebi um testemunho recentemente que me impactou bastante, aonde um pastor e a sua família estava numa perseguição em Cuba, e ele é confrontado na sua fé, e tem ele, a esposa e suas 2 filhas, e aquele regime estava ali atacando diretamente a fé daquele pastor, e ameaçam matá-lo, ele e toda a sua família, se ele não negasse a Jesus Cristo. E ele vê a sua primeira filha morrer, e ele começa a louvar a Deus na frente do seu algoz, e ele canta dizendo: eu vou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, eu vou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto não.
nome desse pastor é Hernandes. E a filha com os olhos vendados. Ele não negou e a filha morreu na frente dele. Veio a segunda filha, nega, porque eu já matei uma, vou matar a segunda. E ele novamente cantou. E mataram a segunda. Trouxeram a esposa dele e ele não aguentou, irmãos. Ele fala, Senhor, minha esposa não, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, não vou aguentar. E esse pastor que estava dando esse testemunho, que estava na época lá com ele, a mulher dele dá um brado e fala, Hernandes! Aí eu não sei falar, né? Não nega Jesus. E ele não negou. E logo em seguida ele foi morto. Nós precisamos aprender com esses exemplos, porque, graças a Deus, nós temos liberdade hoje de cultuar e adorar ao Senhor. Mas nós não sabemos do porvir, mas Deus sabe. Mas Ele continua sempre cuidando. Sabe por quê? Por que um homem chega ao ponto de perder a sua família e a própria vida por Cristo? Porque ele sabe que os sofrimentos do presente, aleluia, não podem ser comparados com a glória que está por vir. Isso é mais do que suficiente para ele contemplar as mansões celestiais e a vida eterna com Jesus Cristo. A vida eterna com o Senhor. E Lutero, ele está aqui afirmando a verdade da Bíblia. E ele, depois dessa grande ameaça e o confronto, ele consegue fugir escondido e começa a traduzir a Bíblia para o alemão. Que bênção! Quanto trabalho esse homem teve. Onde milhares de pessoas recebem a palavra de Deus, mas hoje o inimigo continua agindo da mesma forma, porque se nós temos acesso aqui à palavra, muitos não leem a Bíblia, e talvez hoje você precisa ser restaurado nesse ponto da sua vida, da leitura bíblica, porque você e eu temos acesso à palavra, amém? Então, valorize a palavra de Deus. Se temos a Bíblia disponível, a estratégia do inimigo é ocupar a sua mente com outras coisas, com mentiras, o tempo sendo roubado, várias informações ocupando a sua mente. Nós temos acesso à palavra, então valorize a palavra de Deus. Que essa data venha sempre ser lembrada pelo povo de Deus. No mínimo sirva para uma reflexão sobre como estamos vivendo diante das verdades da palavra. O justo viverá pela fé. Mas a fé sem obras é morta. Como eu aprendo isso? Eu não pratico as obras para ser salvo, e sim, por ser salvo, aí sim eu pratico as obras. É diferente. Somos livres, amados. A graça de Deus está sobre a tua vida, a graça do Senhor está sobre a minha vida, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vigie a sua vida com o Senhor, de qualquer frieza espiritual, porque a frieza espiritual vai levando à decadência da vida, do nosso relacionamento com Deus. E preste bem atenção se você está desanimado para falar com Deus. Desânimo para orar, porque a palavra do Senhor fala, em tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Deus tem prazer em ouvir você falando com Ele. Então ore, busque o Senhor. Como está o seu relacionamento com a palavra de Deus? Você lê a Bíblia só aos domingos? Então mude isso na sua vida. Procure se alimentar da palavra do Senhor, amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Precisamos da palavra, precisamos da vida de oração. Outro ponto importante, o congregar.
estar na casa de Deus, valorizar estar reunido como corpo de Cristo. A igreja não salva, mas o salvo, ele quer ir à igreja para servir, adorar e bendizer aquele que o salvou. Então nós temos essa alegria de vir à casa de Deus, alegria de cultuar ao Senhor, de colocar a nossa vida diante de Deus. E nós temos várias razões para glorificar ao Senhor. E nós cantamos hoje, eu gostaria de ler esse texto, em Romanos, por favor, Romanos 11, versículo 33. E nesses pilares que eu disse da reforma, antes de nós lermos Romanos 11, estava ali sendo colocado como 5 solas, ou seja, quando o Senhor está aqui colocando as suas verdades como esses fundamentos da fé. Somente ou apenas isso. Então, os 5 pilares são sola fide, ou somente a fé, justificação pela fé sem obras, sem nenhum mérito humano. Somente a Escritura é outro pilar. Única regra de fé e prática da igreja é a Bíblia Sagrada. Qualquer outra denominação que seja, qualquer outra fonte que você escute por aí, que não se baseia exclusivamente na palavra de Deus, você tem autorização dada por Deus de rejeitar. Porque é a única regra de fé e prática da igreja, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Amém? Somente Cristo, como eu li, único mediador entre Deus, entre o homem e Deus, é o Senhor Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens. Somente a graça salvadora, nós somos salvos pela graça. E o último pilar, somente a Deus a glória. Somente a Deus, eu não posso dar glória a nenhum objeto, estátua, amuleto, pedra, cristal, a própria natureza, que é a revelação geral do Senhor. Somente a Deus demos glória. Somente a Ele seja toda a honra e toda a glória. Somente a Ele. O homem foi criado para a glória de Deus, e tudo que ele fizer deve destinar glória a Deus. Tudo que você vier fazer na sua vida, faça para a glória de Deus, amém? E nós aqui em Romanos 11, esse texto belíssimo que nós cantamos sempre aqui na igreja, que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? E diz versículo 33, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Que mais? A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Depois de destacar essa maravilhosa obra do Senhor, através de Cristo Jesus, através da redenção, planejada de uma forma soberana por Deus, e eficazmente realizada por Ele, nós destacamos essas 3 verdades aqui do texto. Deus, Ele é glorificado, e temos razões para isso, inúmeras razões para glorificar a Deus. E aqui no texto diz, porque dele, porque
Ele é o idealizador da nossa salvação. Ele idealizou a nossa salvação. Nossa salvação começa em Deus. Ele nos amou primeiro. A salvação vem do Senhor. Ninguém pode salvar a si mesmo. É necessário, que o Senhor venha nos resgatar. A iniciativa é de Deus. Você entende o amor de Deus que a pastora Ana falou aqui no altar? Que você compreenda esse grande amor de Deus que nunca cessa. As misericórdias de Deus que não têm fim. Tem um louvor antigo que fala disso. O grande amor do Senhor nunca cessa. Que mais? Suas misericórdias não chegam ao fim. Vocês não conhecem? Se renovam todo dia, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. Esse é o grande amor de Deus que nunca cessa. O Evangelho não é uma tentativa do homem encontrar Deus. É a decisão de Deus buscar o homem perdido. Isso já é uma grande razão de darmos glória ao nome dele. Estávamos perdidos. Todas as religiões do mundo são um esforço humano para agradar a Deus. Para chegar até Deus e ser justificado por suas próprias ações e obras. Não, nós sabemos da verdade. Nós sabemos que é o Senhor que pagou um alto preço. O cristianismo é Deus tomando a iniciativa de reconciliar o homem consigo mesmo por intermédio de Cristo, e nós temos no texto base dessa manhã esse ministério da reconciliação. Deus deve ser glorificado por isso, e também porque Ele não somente é o idealizador, mas Ele é o executor. Ele idealizou, e Ele abriu mão da sua glória. O nosso Senhor Jesus, o Deus Filho, abriu mão da sua glória, e vindo em figura humana, assumindo a forma de servo, se humilhou. Ele é o executor da nossa salvação. Deus não apenas planejou a nossa salvação na eternidade, mas executou na história. Para tornar eficaz seu plano eterno, o verbo vivo, João registra isso no seu evangelho, no evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Filho de Deus fez-se carne e habitou entre nós, cheio de graça, formosura, verdade, que maravilha. E nós temos essa alegria, amados, de nesta manhã glorificar o unigênito do Pai. Você pode dar glória ao Senhor Jesus? Jesus, a mesma essência que o Pai, esvaziou-se e assumiu a forma humana, como eu aqui falei em Filipenses 2, está registrado. Sendo Deus, se fez homem, sendo exaltado pelos anjos, se fez servo. Nós lemos que ele não pecou, sendo imaculado, somente ele, se fez pecado, pagou um alto preço. Sei que foi pago um alto preço. Será que você sabe mesmo? Desse alto preço pago pelo Senhor Jesus. Sendo bendito, se fez maldição, sendo rico, se fez pobre. Tudo por amor a você e a mim. E como que nós estamos glorificando a Deus com a nossa vida? Sendo o autor da vida, Ele morreu por nossos pecados. Esse é o Senhor que nós servimos. Esse é Jesus que hoje nós temos a alegria de poder participar da sua mesa, da mesa do Senhor. É uma grande alegria poder estar aqui na casa de Deus. O homem não poderia ser o agente da sua própria salvação, não tinha como. Não poderia pagar as manchas dos seus próprios pecados.
É necessário um resgate, não poderia voltar-se para Deus por si mesmo. O homem não tem essa capacidade, ele está perdido, cego, surdo. Está com seus ouvidos tampados, com seu coração endurecido e totalmente morto espiritualmente pelos seus pecados, afastado da comunhão com o Pai, caminhando a firmes passos para a perdição eterna, para o inferno. O inferno é real, amados. E Jesus falou muito sobre o inferno. E nós sabemos que existe essa maravilha de estarmos com o Senhor eternamente, mas precisamos perseverar até o fim e permanecer nele, sem abrir mão jamais, como o pastor Hernandes, que falei há pouco, não negou a sua fé, diante da ameaça contra a sua própria família, contra a sua própria vida. Glórias ao Senhor Jesus. O homem não tinha e não tem condição de voltar-se para Deus por si mesmo. Por isso o Senhor, sendo rico em misericórdia, nos amou. Esse amor que foi falado aqui durante o louvor. Jesus veio para ser nosso fiador e substituto. Deus Pai lançou sobre ele todas as nossas iniquidades. Nós lemos isso em Isaías 53, por favor. E nós vemos na palavra do Senhor, sendo profetizado por Isaías, do sofrimento, o sofrimento do Messias. Nessa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui na casa de Deus, diz o versículo 4 de Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E é uma manhã também de cura na casa de Deus. O Senhor, aqui, registrado do alto preço que pagou. Por isso, nós precisamos entender que toda honra e glória é somente ao Cordeiro. Digno é o Cordeiro de Deus. João Batista declara sobre o Senhor Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele seja toda honra e glória nesta manhã e sempre. Deus também deve ser glorificado, conforme nós lemos aqui, né? Para Ele são todas as coisas. Então Deus deve ser glorificado, porque o louvor da sua glória é o propósito da nossa salvação, porque tudo é para Ele. Todo esse plano perfeito da salvação é para a glória de Deus. Quando chegarmos no céu, o único mérito que poderemos apresentar é o de Cristo na cruz, porque Ele sim pagou um alto preço. A salvação não é uma medalha de honra ao mérito, quando nós recebemos em competições. Eu tenho algumas, você também tem? Você tem alegria de ter alguma medalha? Quem já jogou botão? Só eu? É bom, né? Então, eu gostava. Tem que ver onde é que estão os meus botões. Acho que está com o meu cunhado. A salvação não é uma medalha de honra ou mérito que ostentamos no campeonato da nossa vida. Não, não, não. Não é um troféu que conquistamos com o nosso mérito, de forma alguma. Nossa salvação foi planejada, executada, consumada por Deus, para que todos os remidos, glória a Deus, sejam apresentados nos séculos vindouros e para todos sempre, como sim troféus da sua graça, aleluia, a fim de que Deus receba a glória para sempre. Todo o mérito, como disse, é de Jesus, que foi fiel até a morte
de cruz. Não existe nenhum outro propósito mais elevado e santo do que a exaltação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aquele que é o início, meio e fim. Deus é tudo. Como eu iniciei a pregação, Deus é bom. Deus é bom demais. A graça do Senhor é maravilhosa. As infinitas misericórdias do Senhor se renovaram nesta manhã na tua vida, meu irmão e minha irmã, na minha vida. Isso nada mais é do que a causa de nós não sermos consumidos. Agradeça a Deus por esse grande amor, por essa graça, por essa misericórdia, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como glorificar a Deus, então? Você é grato ao Senhor? Você tem gratidão mesmo? Você tem o desejo de viver para Ele? Então, que a sua vida e a minha vida seja cada vez mais alinhada à vontade dEle. Se eu hoje reconheço que a Ele seja toda honra e glória, como cantamos, então precisamos viver exatamente dessa maneira. Santidade da nossa vida é uma das formas de você compreender que Deus se agrada, porque a palavra do Senhor diz: sede santos, como eu sou santo. Nos afastar daquilo que desagrada ao nosso Senhor, aquilo que ofende a sua santidade. O que tem saído dos nossos lábios, irmãos? Quais são as práticas que nós temos no nosso dia a dia? Agradam a Deus ou não agradam a Deus? Os caminhos que eu tenho trilhado me aproximam ou me afastam de Deus? Os grupos que eu participo, que eu me envolvo, glorifica a Deus ou me afasta da comunhão com o Senhor? Todos os dias temos decisões a tomar. Que as suas e as minhas decisões sejam movidas pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo tenha total governo e autoridade sobre nós, para que o nosso temperamento seja dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Quem faz essa oração junto comigo? Senhor, que o meu temperamento seja dirigido pelo Teu Espírito. Amém. Fruto do Espírito. Gálatas registra ali para a gente, Paulo, né? Oi! Seja bem-vindo. Dele pertence o reino dos céus. Não embaraceis os pequeninos, deixai vir a mim. Quero ser como criança. Você percebeu que não tem maldade? É inocência. Precisamos ser assim diante de Deus. Te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar. Sabe o que acontece às vezes? Mas há um desejo que compete, né? Pela vontade. Quero fazer o que o meu nariz manda. Quero ser. E deixo. Uma das bases da reforma foi a fé. Não tem como agradar a Deus sem fé. É necessário essa fé no Senhor, nos aproximarmos dEle com o coração totalmente entregue. Então, existe algo na sua vida que não está glorificando a Deus? Vamos pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados e participar da mesa do Senhor. Por favor, vamos nos preparar. Enquanto
nós nos preparamos para servir, que você, no seu lugar, faça a sua oração e peça perdão a Deus por qualquer falta, qualquer ato pecaminoso. Essa mesa, volto a falar, ela não é para te afastar, jamais, é para te aproximar de Deus, amém? Não rejeite os elementos, se você compreende quem é o Senhor Jesus e se rende à sua obra completamente. Aplicando na sua própria vida por essa fé no que Cristo fez na cruz. E hoje fazemos em memória dele e podemos servir. Tudo o que precisamos é de Deus. Tudo está nele, ele é a fonte, ele nos amou e ele será sempre glorificado. A salvação é somente através de Jesus Cristo. Se você tem colocado a sua fé em outro que não seja Jesus Cristo, peça perdão. Se de fato você se arrepende disso. Ô amado, você é uma bênção. Deixa eu abençoar, querido. Ele é a porta. Jesus é a porta. Ele mesmo disse isso. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Se arrependa de qualquer área da sua vida que está fora dos propósitos de Deus. Que nesta manhã você esteja em plena sintonia com o Senhor e decida firmemente a viver para a glória de Deus. Aquilo que falamos que não agradou ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Senhor diz na sua palavra: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ele idealizou a nossa salvação. Ele executou. Que daremos ao Senhor por todos os benefícios recebidos? Nós não temos como retribuir à altura aquilo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Moído, transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz. E se nós temos paz hoje com Deus, paz no nosso coração, se somos reconciliados com o Senhor, é por causa de Cristo. A Ele seja assim toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. E o Senhor não divide a glória dele com ninguém. A glória é exclusiva de Deus. A glória é exclusiva do Senhor. Só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Aleluia. Vocês já receberam os elementos da ceia do Senhor? Segure, irmãos, o que representa
o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia veremos como Ele é. Estaremos frente a frente com o Senhor, podendo olhar no seu rosto, sereno, meigo, com grande alegria e satisfação. E hoje nós estamos fazendo em memória dele, porque a palavra do Senhor diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, nesse momento, queremos reconhecer a nossa total dependência de Ti, queremos Te pedir perdão dos nossos pecados e falhas e participar da Santa Ceia do Senhor, crendo que nesse momento é algo maravilhoso do Senhor para conosco, e nós reconhecemos que o Senhor nos presenteou na cruz. Muito obrigado, Jesus Cristo. Fazemos em memória do Senhor e da sua obra, e nós nos alegramos nesta manhã, e pedimos mais uma vez: perdoa os nossos pecados, para a glória do Senhor. Comamos todos. Segure agora o cálice da bênção. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Esse é o momento que nós nos alegramos nessa comunhão na Tua mesa, a certeza do cumprimento da Tua palavra, e nós recebemos saúde no nosso corpo pela obra de Cristo Jesus, e que nesse exato momento, Pai, quando o Teu povo estiver bebendo deste cálice, que milagres aconteçam, que o enfermo seja curado nesta manhã, em nome de Jesus. Assim como o Senhor tem curado e curou naquela oportunidade a garganta do irmão imediatamente. Senhor, libera agora o Teu poder e cura agora, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você que está com dificuldade de respirar, está com problema pulmonar, receba saúde agora e ser curado em nome de Jesus. Ser curado agora em nome de Jesus. Que o poder do Senhor venha sobre ti, porque Deus falou durante o louvor que estava curando pessoas nessa manhã com problema de respiração, dificuldade. O Senhor toque agora nos seus pulmões, no seu coração, te dê saúde perfeita agora. Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel e bom, e nós choramos em nome de Jesus, amém. Bebamos todos. Aleluia. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus. Qual que nós vamos cantar? Abriu mão? Pode ser.
glória. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, aleluia, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Diz a palavra do Senhor que digno é o Cordeiro que foi morto. Ele é digno. Apocalipse 5 fala disso. Depois, no capítulo 4, que você vê registrado a visão do trono de Deus, que diz, depois da carta à igreja em Laodiceia, diz assim, depois, no capítulo 4, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, aleluia, e no trono alguém sentado. E depois de falar dessa visão maravilhosa no capítulo 4, tem outra visão que Deus permite a João, e ele diz que eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, aleluia, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, aleluia,
Como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Chifres, autoridades. Ele é todo poderoso, aleluia. 7 olhos, ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente. Esse é o Cordeiro, morreu como o Cordeiro, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Ele morreu como o Cordeiro, mas ele ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Antes, na sua humilhação, uma coroa de espinhos, mas agora nós sabemos que ele já foi recebido na glória. Ele subiu aos céus de uma forma visível, e o anjo que estava ao lado daqueles varões, os varões galileus, fala: por que vocês estão com os olhos fitos nos céus? Porque esse mesmo Jesus, ele voltará da mesma forma que vocês estão vendo ele subir. Digno é o Cordeiro. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, porque só o Cordeiro é digno. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e nós como igreja estamos prostrados diante dele da mesma forma, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, aleluia. Aleluia. As tuas orações, amado, todas as vezes que você fala com Deus, aquilo que foi confrontado na época da reforma, nós temos hoje essa verdade intensa na nossa caminhada com o Senhor, de falar com Ele, e essas orações são registradas, taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Imagine essa cena, amados, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Eu vou repetir: milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, aleluia. Que a igreja repita isso em adoração nesta manhã. Erga as suas mãos e reconheça Jesus Cristo, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele sim é digno, 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 digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o quê? Receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. É diante da majestade do Senhor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Você pode dizer amém? Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Vamos louvar o Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer,
Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Aleluia. Glória a Deus. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Aleluia. E os anjos clamam, Santo. Pega as suas mãos ao Senhor. Toda a criação. E diga: Santo. Santo. Exalte ao Senhor agora. Exaltado é. Ele é santo. Santo. Santo para todo sempre. Santo para sempre. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Quem foi perdoado e redimido. Cante ao Cordeiro essa canção. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Oh, glória a Deus. Cante ao Cordeiro. Cante ao Cordeiro uma canção. A Ele seja honra e glória. Cantaremos para sempre. Amém. Oh, glória. E os anjos. Nesse exato momento, os anjos do Senhor estão louvando com a igreja, dizendo o mesmo que nós estamos dizendo: Santo, 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 Santo ao Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Deus Emanuel. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. E o teu povo canta. Oh, Deus maravilhoso. Santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo. Um dos anciãos disse: não chora, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Ele é o Senhor. Meu nome é o mais alto. O nome mais alto. Nome que está acima de todo nome. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação. Santo, exalte ao Senhor. Exaltado, seja exaltado, Senhor Jesus. Santo, Santo para sempre. E o teu povo canta, Santo, sim, ao Rei. Que bênção. Santo, é a presença do Senhor. Tu sempre serás santo, santo para sempre. E os anjos clamam, santo, Amados do Senhor, toda a criação. Jesus te ama. Santo, exaltado Deus te quer bem. és, santo, Deus quer te encher com o Espírito Santo. Para sempre. Deus tem obra com a sua vida, meu jovem. Teu povo canta. Que o Senhor te abençoe. Glória a Jesus. Alguém aqui no nosso meio estava com essa dificuldade de respirar, que o Senhor falou, pastor Décio. Mais alguém? Vem aqui à frente, você que estava com dificuldade de respirar, antes da bênção final, vem aqui à frente, eu quero orar.
dificuldade de respirar, algum problema no pulmão, vem aqui à frente, por favor. Se você conhece alguém que está com esse problema, venha representar também, tá? Para que o Senhor venha liberar e confirmar aquilo. Dificuldade de respirar. Representando alguém no hospital também. Se você conhece alguém que está no hospital, que está com aparelhos, né? Alguém que está com aparelhos. Vem mais para cá um pouquinho, por favor. Pai querido e amado, conforme o Senhor mostrou durante o louvor, confirma do teu poder agora. Quem está com esse problema respiratório, libera o teu poder agora e faz agora um milagre. Receba saúde na tua vida e na vida de quem você representa. Receba saúde em nome de Jesus. Que a saúde do Senhor seja curado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a saúde dos céus, em nome de Jesus, receba saúde e na vida de quem você representa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É na sua vida ou na vida de alguém? Qual o nome dele? Ele está onde? Pai, toma o Alexandre nas tuas mãos. Sopra a vida no pulmão dele agora. Faz um milagre. O Senhor disse que ia curar hoje, então libera o teu poder na vida de Alexandre, opera um milagre. Essa é a nossa fé. Que Alexandre seja curado em nome de Jesus. É na sua vida ou na vida de alguém? Em nome de Jesus, receba saúde agora, toda dificuldade de respirar desapareça. Em nome de Jesus. É na sua vida ou na vida de alguém? Em nome de Jesus. Qual é o nome dela? Em nome de Jesus, toca nela agora. Que ela seja curada agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, teu servo, Pai. Deus, ao nosso Deus seja toda honra e glória, amados. A Ele é bom e maravilhoso. Agradeça a Deus pela presença dEle e a sua obra. Amém? Vou fazer uma pergunta que eu fiz no início. Quem está contente com Jesus? Dá um glória a Deus. Ele é digno, digno é o Cordeiro, amém? Que esta palavra venha frutificar sempre na sua vida e na minha vida. Antes da bênção final, amados, eu tenho um anúncio importante. Você que é novo na igreja, está há 2 anos para cá conosco, procure a Cristiane. Ela está lá atrás com a camisa do bem-vindo, não é isso, Cris? Por favor, você 2 anos para cá, não deixa, porque nós teremos uma reunião importante, um evento no dia 15, cai no sábado às 3 da tarde. 2 anos para cá pelo menos, né? Então é só para você ter uma base. Eu tenho 2 anos e 1 semana, pastor. Quase 3 anos. Meu irmão, conversa com a Cris, seja bem-vindo. Nós queremos ter um momento aqui de comunhão e abraçar todos que são mais recentes na nossa igreja, amém? Glória a Deus! Deus é bom! Pai querido, muito obrigado por este culto, pela tua presença e as bênçãos do Senhor. Leva-nos em paz e segurança de volta aos nossos lares. Obrigado pela proteção que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor seja sempre glorificado nas nossas vidas. E nós choramos em nome de Jesus. Que o povo do Senhor diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Deus abençoe a todos rica e abundantemente.